Hoje eu vou mostrar para vocês um caso de síndrome do túnel do carpo, o quadro clínico e a cirurgia. Meu nome é Renan Lildes Takemura, sou ortopedista, especialista de mão e vamos falar um pouquinho mais em detalhes sobre a síndrome do túnel do carpo. Essa paciente tem 72 anos, é do sexo feminino e ela queixava de um formigamento nas mãos, pior quando ela tinha que executar alguma coisa, pegar alguma coisa com mais força nas mãos. Ela queixava que quando tinha que pegar a netinha, começava a formigar as mãos e ficavam vários minutos assim, ela tinha que chacoalhar as mãos até melhorar. E outro sintoma que ela sentia é uma alteração permanente de sensibilidade dos dedos. Ela sentia como se tivesse com uma luva e não conseguia tocar e sentir as coisas direito. Na época ela procurou um médico que fez o diagnóstico de síndrome do túnel do carpo e começou o tratamento com fisioterapia e acupuntura. Esse tratamento durou alguns meses, mas ela não teve sucesso e foi aí que ela me procurou. Quando eu avaliei essa paciente, ela tinha, confirmava todos esses sintomas, mas também tinha uma alteração muito importante que a gente chama de atrofia da musculatura tenar. Se a gente vê essas imagens aqui, eu estou colocando os dois punhos dela, um do lado do outro, e você vê que no punho esquerdo, essa região aqui da mão, ela é mais sequinha, ela é mais fininha. Isso é um indício que essa musculatura deixou de funcionar corretamente. Ela faz uma atrofia, ela se degenera. Quando a gente avalia a síndrome do túnel do carpo, a gente precisa saber se é um caso cirúrgico ou não cirúrgico. E há alguns detalhes no caso dela que chamam a atenção, que levam a gente a pensar que é um caso cirúrgico. A primeira coisa é uma alteração permanente de sensibilidade. A segunda é a atrofia da musculatura tenar. E a terceira é a falha do tratamento sem cirurgia. Cada uma dessas características, por si só, já indica um tratamento cirúrgico da síndrome do túnel do carpo. Além disso, no caso dela, uma coisa que chamava atenção é que ela fez um exame de eletroneuromiografia de membros superiores, que é um dos melhores exames para a gente conseguir fazer o diagnóstico dessa doença e que teve como diagnóstico uma degeneração axonal no nervo mediano, que também é um indicativo que a lesão é grave, possivelmente irreversível e que precisa de cirurgia. No caso dessa paciente, ela tinha a doença nos dois punhos e ela tinha indicação cirúrgica nos dois lados. E a gente propôs duas coisas: ou ela operar, se recuperar de um dos punhos e depois fazer a cirurgia do outro lado, ou fazer a cirurgia dos dois lados ao mesmo tempo. Cada uma dessas opções tem riscos e benefícios. Operar um lado de cada vez é mais seguro. Se você tiver muita dor ou dificuldade na mão que você operou, pelo menos você tem a outra para se virar. O tempo de recuperação acaba sendo o dobro, acaba sendo mais longo, porque a gente tem que recuperar as duas mãos. Agora, operar os dois lados ao mesmo tempo é um pouquinho mais arriscado. Se você ficar com dor, ou inchaço, ou dificuldade para usar as mãos, você vai ficar debilitada por 2 a 3 semanas, que é um período mínimo de recuperação. E nesse tempo você precisaria de um cuidador, alguém para ajudar você a trocar de roupa, higiene pessoal, comer. Então, no caso dessa paciente, ela optou pela cirurgia nos dois lados para encurtar o tempo de recuperação. Então agora eu vou mostrar para vocês como que eu faço a cirurgia de síndrome do túnel do carpo. Então vem comigo. Então eu vou mostrar para vocês, na ponta da caneta, o nervo mediano, que é o nervo que está apertado na doença e nós precisamos soltar. Ele possui uma ramificação que é chamada de nervo cutâneo palmar, que é o nervo responsável pela sensibilidade da pele na base do polegar e que pode ser machucado se o cirurgião não prestar atenção durante a cirurgia. Outra ramificação importante é o ramo motor recorrente do nervo mediano, que é um nervo que controla parte da musculatura da base do polegar e que pode ser machucado durante a cirurgia se o cirurgião não prestar atenção. Essa linha pontilhada é o limite do túnel do carpo. É a linha que não podemos passar sob o risco de machucar um arco arterial importante que nós temos na mão. E a área retangular, que eu estou mostrando, é a área ocupada pelo ligamento transverso do carpo, que é o teto do túnel do carpo e que é cortado durante a cirurgia, liberando espaço para o nervo mediano. Nós estamos mostrando aqui para vocês uma imagem de ultrassonografia. Eu consigo ver ali embaixo, destacado em amarelo, o nervo mediano. A lâmina está destacada em vermelho e a lâmina é cortante na sua concavidade, essa parte que forma um U dentro dela. E a gente usa essa lâmina para cortar o ligamento transverso do carpo. A gente faz isso avançando a lâmina do punho em direção aos dedos, checando a angulação para não machucar o nervo mediano. E quando a gente corta esse ligamento, o teto do túnel do carpo se abre. Isso abre espaço dentro do túnel do carpo e o nervo mediano deixa de ser apertado. Então a gente trata a doença dessa forma.
Então acabamos de terminar a cirurgia da nossa paciente. Foi uma cirurgia que durou mais ou menos entre 1 hora e meia e foi tudo certinho. Então agora é recuperar, dar as orientações para casa para ela, dar receita de remédio e a gente se vê no consultório. Uma das perguntas muito comuns das pessoas quando vão operar a síndrome do túnel do carpo é a recuperação. Ela demora de 2 a 3 semanas para você ter o punho liberado para fazer os movimentos, usar a mão para as coisas mais básicas e para você conseguir pegar com força, utilizar a mão com mais força, agarrar com força as coisas, a partir de 2 meses. Normalmente, os pacientes que precisam usar com mais força a mão demoram um pouquinho mais para se recuperar. Eu tive uma paciente que trabalhava fazendo doce e ela tinha dificuldade para fazer a massa, então ela precisou pelo menos 2 meses para se recuperar, para conseguir utilizar a mão para enrolar a massa. Nesse vídeo, vocês viram uma cirurgia de liberação do túnel do carpo por via aberta, mas guiada por ultrassom. E basicamente, existem 3 formas de fazer essa cirurgia. Eu vou falar um pouco aqui de cada uma delas. A primeira forma é a forma que todos os médicos aprendem, mas no começo da formação, é a forma aberta, em que você faz um corte em cima dessa região aqui e você libera o túnel do carpo por essa região. O problema de fazer essa cirurgia é que você fica com o corte e a cicatriz na palma da mão. E isso pode incomodar na hora de você apoiar a mão, tocar as coisas. Mas é uma cirurgia mais segura do ponto de vista de uma pessoa com menos experiência, porque você está olhando o nervo, você dificilmente machuca o nervo durante a cirurgia com esse tipo de procedimento. O segundo método é o método de liberação por via endoscópica, em que a gente faz um corte nessa região da mão, introduz uma câmera por dentro do canal, a gente enxerga aonde está o ligamento, que é o teto do túnel do carpo, dispara uma lâmina e corta o ligamento. Esse método já é um método um pouco mais refinado, um pouco mais caro, né, porque exige um material especial, mas ele tem um índice um pouco maior de lesão iatrogênica, lesão que o médico provocou no nervo. Uma das coisas que acontece é que quando se introduz a câmera dentro do túnel do carpo, você pode amassar, machucar um pouquinho o nervo e alguns pacientes podem ter sintomas no nervo mediano depois dessa cirurgia. Outra coisa que pode acontecer nesse tipo de cirurgia é uma lesão de nervo, o ramo motor recorrente, que é o nervo que inerva essa musculatura aqui da mão. Já tive pacientes no meu consultório que operaram e tiveram uma lesão do nervo com esse tipo de procedimento. Essa cirurgia que a gente fez aqui é o terceiro método que eu vou explicar para vocês. A gente faz um corte também aqui nessa região, olha o nervo e entra com uma lâmina cortando, sendo guiado por ultrassom. Esse método é mais seguro do ponto de vista de lesão do nervo, porque eu estou olhando diretamente o nervo e cortando com a lâmina na zona segura e ao mesmo tempo tem o benefício de não fazer o corte na palma da mão, não deixa uma região dolorosa aqui na palma da mão quando você for tocar as coisas. Vou terminando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvidas, podem deixar nos comentários ali que a gente pode responder em vídeos no futuro. Valeu? Um abraço!